Você já esteve em Recife, capital de Pernambuco, e sentiu que um lugar antigo parecia respirar junto com a cidade? Foi exatamente essa sensação que me tomou quando cheguei ao Palácio do Campo das Princesas, no começo da noite, enquanto o céu ainda guardava um resto de luz azulada e o ar úmido da cidade deixava tudo mais pesado. De fora, o palácio impressiona pela imponência, pela pedra antiga, pela forma como ele se ergue como se estivesse observando cada movimento ao redor. Mas o que mais me marcou não foi a fachada, foi o silêncio. Um silêncio espesso, quase físico, quebrado apenas pelo som distante da cidade e pelo arrastar suave dos meus próprios passos no chão frio. Eu sou Rafael, e naquela noite eu não estava ali como turista nem como curioso qualquer. Eu estava com Sônia, a chefe dos vigias, uma mulher de presença firme, olhar atento e fala econômica, daquelas pessoas que parecem carregar na postura o peso de anos lidando com algo que os outros não entendem. Ela me recebeu sem rodeios, com uma expressão séria, como se já soubesse que eu ia perguntar sobre os relatos que circulam há tempos entre os vigias. Antes mesmo de entrarmos nos corredores mais antigos, ela me disse, num tom baixo, quase como um aviso: "Os passos acontecem de verdade." Essa frase ficou girando na minha cabeça enquanto eu cruzava com ela o interior do palácio. As paredes de pedra pareciam absorver a pouca luz disponível, devolvendo sombras irregulares que alongavam os cantos dos corredores. O ar lá dentro era mais frio, parado, com aquele cheiro característico de construção antiga misturado com umidade e tempo acumulado. Cada som ganhava outra dimensão. Um pequeno ruído parecia grande demais. E foi nesse cenário que Sônia começou a me contar que, durante as rondas da madrugada, os vigias ouvem passos ecoando pelos corredores vazios. Não um barulho qualquer, mas uma sequência nítida, ritmada, como se alguém caminhando com calma passasse ao lado deles sem nunca ser visto. O que mais me inquietou foi perceber que ela não falava como quem queria me impressionar. Falava como quem já viu, já ouviu e já cansou de tentar explicar. E quanto mais eu olhava para aqueles corredores antigos, mais difícil ficava convencer a mim mesmo de que tudo aquilo era só imaginação. Se você já sentiu que um lugar escondia algo além do que os olhos mostram, inscreva-se agora e comenta o que está achando dessa história, porque no próximo trecho eu vou te contar o que Sônia me revelou quando chegamos ao ponto mais silencioso do palácio. Sônia me olhou por um instante antes de continuar, e naquele olhar havia algo que eu não conseguia ignorar. Não era medo puro, mas uma espécie de cansaço antigo, como se ela já tivesse repetido aquela história tantas vezes que até o próprio palácio parecesse fazer parte da sua fala. A voz dela saía baixa, controlada, cortando o silêncio com precisão. Não são 2 ou 3 casos isolados, Rafael. São noites inteiras, ela me disse. Noites em que os passos começam e não param, como se alguém percorresse os corredores com uma paciência assustadora, sem pressa nenhuma, só andando, sempre andando. Enquanto ela falava, eu acompanhava a direção do gesto dela com os olhos. A mão apontava para as paredes de pedra fria, gastas pelo tempo, com pequenas irregularidades que a luz fazia parecer mais fundas do que realmente eram. A iluminação naquele trecho era fraca, amarelada, e deixava o ambiente com uma aparência envelhecida, quase febril. As sombras pareciam se agarrar às quinas das paredes, escondendo os cantos mais escuros do corredor, como se quisessem impedir qualquer tentativa de olhar mais fundo. Eu sentia o chão sob meus pés gelado, firme, e cada vez que eu respirava, o ar parecia mais denso, úmido, como se o palácio guardasse a própria respiração. Sônia me explicou que o Palácio do Campo das Princesas não carrega apenas a imponência da arquitetura. Ele carrega séculos de história. Já foi sede do governo colonial, palco de decisões duras, disputas de poder e memórias que, segundo ela, não evaporam com o tempo. Ela não dramatizava. Falava da mesma forma que alguém descreve uma rotina difícil, algo que já faz parte da vida. E foi isso que me deixou mais inquieto. Não havia exagero na forma como ela narrava. Havia peso, havia verdade. Segundo ela, os passos costumam aparecer depois da meia-noite, quando o palácio mergulha naquele silêncio absoluto que parece aumentar cada ruído mínimo. Não é um som distante nem confuso. É claro,
é seco. E o mais estranho, ele não se mistura ao vento, não se dissolve, não se perde nos corredores. Pelo contrário, fica ali, pulsando no ambiente, como se a própria pedra devolvesse cada pisada com mais força do que recebeu. Eu comecei a perceber que o problema não era apenas ouvir os passos. O problema era a forma como Sônia falava deles. Ela parecia lembrar de cada noite como se estivesse vivendo de novo, e quanto mais ela descrevia aquele som, mais eu sentia que o corredor estreitava ao nosso redor, como se o palácio estivesse nos ouvindo também. Se você está sentindo essa tensão crescer junto comigo, deixa o like e se inscreve no canal, porque no próximo trecho eu vou te contar o momento em que eu comecei a duvidar do que estava vendo dentro do Palácio do Campo das Princesas. Enquanto a noite avançava, eu senti que o Palácio do Campo das Princesas mudava de comportamento. Não era uma sensação racional, mas algo difícil de ignorar. Os corredores pareciam mais longos do que antes, e a pouca luz que vinha das luminárias antigas já não dava conta de vencer as áreas escuras que se acumulavam entre uma parede e outra. Sônia seguiu na minha frente com passos firmes, sem hesitar, como se já conhecesse cada centímetro daquele lugar. Eu fui atrás dela em silêncio, prestando atenção até no som da minha própria respiração, que parecia mais alta do que deveria naquele ambiente fechado e úmido. Foi então que ela me levou para um corredor menos iluminado, um trecho onde a pedra parecia ainda mais antiga, mais fria, quase úmida ao toque. Ali, o eco se comportava de um jeito estranho. Qualquer movimento mínimo voltava ampliado, como se as paredes quisessem repetir tudo o que acontecia ali dentro. Sônia parou por um segundo, olhou para a escuridão à nossa frente e me contou, com a mesma voz baixa e controlada, que os vigias acreditam que o palácio é assombrado por figuras do passado. A principal delas, segundo os relatos, seria um ex-governador acusado de traição política, que teria sido preso e executado ali mesmo. Eu ouvi aquela frase sentindo um arrepio subir devagar pela nuca. Não porque eu quisesse acreditar de imediato, mas porque o jeito como Sônia falava fazia a história parecer menos lenda e mais lembrança. Ela não tentava me convencer, só me dizia o que havia sido repetido tantas vezes entre os vigias que já parecia fazer parte da rotina do lugar. Enquanto ela falava, as sombras nas paredes pareciam se mover de forma irregular. E eu precisei piscar algumas vezes para ter certeza de que não estava vendo coisas. A iluminação fraca deixava tudo com um contraste agressivo. O chão escurecido, os contornos das portas, os relevos da pedra e aquele vazio no fim do corredor que parecia impossível de medir. Até aquele momento, eu ainda tentava procurar uma explicação lógica. Talvez o formato do prédio amplificasse sons, talvez o vento criasse enganos, talvez a mente de quem passa horas na madrugada começasse a construir presença onde só existe silêncio. Mas quanto mais eu caminhava ali dentro, mais difícil ficava sustentar essa ideia. Os pequenos ruídos das pedras sob meus pés passaram a chamar a atenção demais. Cada leve atrito soava como se alguém estivesse andando logo atrás de nós. E o silêncio era quase agressivo. Não tinha leveza, não tinha vazio, tinha peso. Um peso que parecia pressionar o peito e deixar qualquer pensamento racional cada vez mais fraco. Naquele momento, eu entendi que o suspense não estava só na história que Sônia me contava. Ele estava no ambiente, no ar parado, no modo como eu já não conseguia confiar completamente no que meus sentidos me mostravam. Se você está sentindo essa tensão crescer comigo, compartilhe e comenta suas teorias e se inscreve agora, porque no próximo trecho eu vou te contar o instante em que o corredor pareceu responder à nossa presença. De repente, um passo distinto rompeu o silêncio. Não foi um barulho qualquer, não foi um eco confuso perdido entre as paredes. Foi um som seco, nítido, pesado o suficiente para me fazer travar no mesmo instante. Eu lembro exatamente de como meu corpo reagiu antes mesmo da minha mente entender o que estava acontecendo. Meus ombros ficaram rígidos, minha respiração encurtou, e por um segundo eu tive a sensação absurda de que o corredor inteiro havia parado junto comigo. Sônia também parou. Vi o rosto dela mudar na minha frente, como se a cor tivesse sido arrancada aos poucos da pele. Os olhos dela ficaram fixos no vazio à frente, e a expressão que antes era de controle virou algo muito mais sério, muito mais íntimo do medo. O passo veio do corredor da frente,
reverberando nas pedras como se alguém tivesse dado uma única pisada deliberada, firme, quase anunciada. Não houve voz, não houve movimento visível. Só aquele impacto breve e preciso que viajou pelas paredes e sumiu logo depois. O mais inquietante foi isso. O som apareceu com total clareza e desapareceu com a mesma rapidez, como se o espaço tivesse engolido qualquer tentativa de continuidade. Eu continuei olhando para o vazio, tentando enxergar alguma forma, algum contorno, alguma sombra que justificasse aquilo. Mas tudo o que eu via era a escuridão parada, quase imóvel, esperando. O ar ao nosso redor ficou mais pesado. Não sei explicar de outra forma. Era como se o ambiente tivesse mudado de densidade em segundos, e respirar começasse a exigir esforço. O frio da pedra parecia subir pelo chão e tomar conta das pernas, enquanto a umidade do palácio deixava o ambiente ainda mais sufocante. Sônia segurou o próprio corpo por um instante, como quem tenta não demonstrar o impacto do que acabou de acontecer, mas a tensão no rosto dela entregava tudo. Quando ela finalmente falou, a voz saiu baixa, com uma firmeza cansada, quase resignada. Não é só história, Rafael. Nós sentimos que tem algo andando aqui, um passageiro do tempo que não foi embora. Essa frase ficou martelando dentro da minha cabeça. Passageiro do tempo. Eu repeti isso mentalmente enquanto tentava manter os olhos no corredor. O que me incomodava não era só o conteúdo da fala dela, mas o jeito como ela disse, sem hesitação, sem nenhum esforço para parecer dramática. Era como se ela estivesse descrevendo um fato com o qual convive há anos, um fato que nunca se resolve, porque nunca se mostra por inteiro. Naquele momento, eu percebi que a curiosidade e o medo andavam lado a lado dentro de mim. Uma parte de mim queria continuar ali, só para entender melhor. Outra queria sair imediatamente, sem olhar para trás. E o pior é que eu não sabia qual das duas sensações estava vencendo. Se você sentiria medo ou curiosidade andando num lugar assim, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal, porque no próximo trecho eu vou contar o que aconteceu quando Sônia resolveu me mostrar a parte mais antiga desse mistério. Voltamos ao escritório em silêncio, e esse silêncio parecia ainda mais pesado depois do que tinha acontecido no corredor. Eu me lembro de sentir o corpo alerta, como se qualquer som mínimo pudesse voltar a chamar aquilo que tinha passado por nós sem se mostrar. O escritório de Sônia tinha uma iluminação baixa, quase amarelada, e o contraste com o restante do palácio deixava tudo com uma aparência ainda mais antiga, mais íntima, como se aquele espaço guardasse segredos que não suportavam muita luz. A mesa estava coberta por documentos envelhecidos, papéis amarelados nas bordas, com marcas do tempo que só aumentavam a sensação de peso histórico daquela investigação. Sônia abriu os arquivos com cuidado, como se estivesse mexendo em algo sensível demais para ser manuseado sem respeito. Eu acompanhei cada movimento dela com atenção absoluta. As páginas tinham cheiro de papel velho, poeira e umidade, e quando ela as virava, o som era leve, mas parecia alto demais naquele ambiente fechado. Em um dos registros, havia menções claras às prisões políticas e às execuções que aconteceram no palácio. Não eram relatos vagos. Eram anotações secas, diretas, quase frias, que davam ao lugar uma dimensão ainda mais inquietante. Ler aquelas linhas me fez perceber que o mistério dos passos não estava solto no ar. Ele estava preso à própria história daquele prédio. Sônia então me mostrou um documento específico, escrito por um vigia antigo. O texto registrava horários, corredores e pontos exatos onde os passos eram ouvidos com mais frequência. Eu li aquilo com uma sensação estranha no estômago, porque as descrições coincidiam demais com o corredor onde estávamos pouco antes. Tudo parecia convergir para aquele trecho específico do palácio, um lugar onde, segundo os relatos, a justiça era aplicada de forma dura, controversa, e onde certas memórias talvez nunca tivessem deixado de circular. Foi ali que Sônia me falou da lenda mais perturbadora de todas, a de que a pedra absorve emoções e presenças. Ela não disse isso como quem conta uma história de assombração para assustar. Disse com naturalidade, como se fosse uma possibilidade aceita por quem convive com aquele lugar há tempo demais. E naquele instante, eu comecei a entender por que os passos não pareciam apenas um ruído. Pareciam uma repetição, uma insistência, como se algo preso ali estivesse tentando atravessar as camadas do tempo,
andando eternamente no mesmo trecho, na mesma direção, sem nunca chegar ao fim. O mais assustador é que depois de ver aqueles documentos, eu já não conseguia pensar nos passos como simples barulho. Eles passaram a parecer uma presença sem corpo, uma memória que ainda insistia em caminhar. Se você quer saber como termina essa história, deixa o like e se inscreve no canal, porque no próximo trecho eu vou te contar o que eu senti quando percebi que talvez o palácio nunca tenha ficado realmente vazio. Ao amanhecer, quando a primeira luz começou a tocar as paredes antigas do Palácio do Campo das Princesas, eu senti um alívio discreto, mas acompanhado de uma inquietação que não me deixou em paz nem por um segundo. A noite parecia ter deixado marcas em mim. O ar da madrugada ainda estava preso nos corredores da memória. Frio, úmido, carregado daquele silêncio espesso que faz qualquer ruído parecer suspeito. Quando finalmente saí dali, o céu já clareava devagar sobre Recife, mas eu não saí com sensação de conclusão. Saí com mais perguntas do que respostas, e isso foi o que mais me incomodou. Enquanto caminhava para fora, eu ainda tinha na cabeça o som daqueles passos que ouvi ao lado de Sônia, o modo como eles surgiram e desapareceram sem deixar explicação. Eu me perguntava se aquilo eram ecos de almas marcadas pela história, presenças que nunca aceitaram partir, ou se tudo não passava de um reflexo cruel da nossa própria imaginação, alimentada pela força dos relatos, pelo peso dos documentos, pelo ambiente do palácio e pela forma como o passado parece grudado em cada pedra. O problema é que nenhuma dessas respostas me parecia confortável. Todas eram perturbadoras à sua maneira. O que eu sei, de forma concreta, é que o Palácio do Campo das Princesas não é apenas um monumento bonito para visitação, ou uma construção histórica admirada de longe. Ele tem uma presença própria, uma atmosfera que impõe respeito e desconforto ao mesmo tempo. É como se as paredes guardassem camadas invisíveis de tudo o que já aconteceu ali dentro. Quando penso nele agora, não consigo vê-lo só como arquitetura. Eu vejo um guardião de histórias não contadas, um lugar onde o passado continua de pé, caminhando silenciosamente ao nosso lado, mesmo quando ninguém quer admitir isso. Aquela pedra antiga, fria e pesada, me deixou com uma dúvida que não me abandona. Se pudesse falar, o que ela revelaria? Quais nomes, quais dores, quais silêncios ela repetiria? Talvez o verdadeiro terror esteja justamente nisso, não no que se mostra, mas no que permanece escondido, à espera de alguém disposto a ouvir. E eu ouvi demais naquela noite para conseguir voltar a ser o mesmo. Por isso, eu sinceramente acho que o mistério deve permanecer. Nem tudo precisa ser explicado para existir. Algumas coisas só ganham força quando permanecem envoltas em sombra, como se o próprio lugar exigisse respeito ao seu segredo. Se você gostou dessa história, compartilhe, comente o que achou e lembre-se, o mistério continua em cada pedra dos corredores do Palácio do Campo das Princesas. Até o próximo vídeo!